Meu nome é Alexandro. Vou falar um pouquinho quem eu era antes. Obrigado, hein? E quem eu sou hoje. Então, antes de me converter, eu era uma pessoa muito nervosa, uma pessoa que mentia muito, escondia as coisas dos meus pais, fazia as coisas erradas. Eu sabia até onde eu podia fazer as coisas erradas. Tinha as coisas que eu queria em mim assim que Deus não permitia. Então, muitas vezes eu saía por outra cidade, escondida, sem os meus pais saber, sem minha família saber. Podia até acontecer algo na minha vida, mas Deus não permitiu. Porque hoje eu tenho certeza que Deus tinha um propósito na minha vida. Então, eu creio que vocês também realmente estão aqui hoje porque Deus tem um propósito na vida de vocês. Vocês também passaram por situações difíceis, situações não muito legais, situações que muitas vezes desapontou os seus pais, né? Como eu desapontei os meus pais, através de álcool, através de muitas coisas que eu fazia e eles achavam que eu era uma pessoa boa, uma pessoa normal. Mas eu não sabia onde eu estava entrando. Então, se vocês veem pela primeira vez, realmente teve uma experiência com Deus, que você não largue aquilo que você recebeu de Deus. Porque realmente eu só estou aqui hoje porque Deus realmente me chamou. Deus realmente, por várias situações que eu passei na minha vida, através das situações dos problemas dos meus pais. Como no começo, antes da minha conversão, eu sabia que a minha mãe tinha câncer, tinha uma situação muito difícil e nós, os irmãos, não sabíamos como lidar com as situações. Então, para nós, que era novo, era difícil. Nós realmente ver aquelas cenas nossa frente. Então, naquele momento, realmente, o que bastou para nós foi realmente Deus, naquele momento lá. Então, eu passei realmente situações difíceis na minha vida. Antes de converter. Passei realmente por situações que muitas vezes, na nossa família, passou muitas vezes, ficava sem comer, muitas vezes realmente passava por situações não muito boas. Então, a minha vida realmente, no passado, não foi muito legal. Mas eu não fiz muitas coisas erradas no mundo, porque eu não tinha mente, eu não conseguia fazer as coisas erradas. Porque no meu coração era errado fazer aquilo. Então, depois que eu tive uma experiência com Deus, depois eu fui para o encontro, a partir daquele encontro eu mudei meus comportamentos, minhas atitudes, minha visão. Então, daqui para no momento que eu converti para frente, realmente Deus realmente fez uma pessoa nova. Então, hoje são pessoas assim, tranquilas, uma pessoa bom, mas antes eu era uma pessoa muito nervosa, uma pessoa que era muito estourada, muito nervosa. Então, se eu sou hoje a pessoa que eu sou hoje, porque Deus me transformou, Deus me mudou. Realmente, depois que eu passei por um encontro, Deus fez muitas coisas boas na minha vida. Eu tive várias experiências com Deus, porque realmente eu não parei de buscar Deus, eu não parei de crer nas promessas de Deus. Então, se você está aqui hoje, sei que vocês também realmente passou situações difíceis, situações não legais. Entendeu? Muitas vezes, jovens que o relacionamento com os pais não é muito legal. Entendeu? Responde, briga com os pais falam para os filhos muitas vezes não dão atenção, não dão ouvido. Muitas vezes meus pais falavam algo para mim, eu não escutava eles. E quando eu chegava para casa, realmente eu caí naquela palavra dos meus pais. Então, jovens, realmente obedeça aos teus pais, escuta eles, porque ele foi enviado por Deus. Então, obedeça, escuta as direções deles. Então, hoje, realmente, faz 7 anos, realmente, sirvo a Deus. Nunca fiz uma coisa errada, nunca desviei, porque realmente eu tenho um temor de Deus. Eu tive esse encontro na minha vida. Então, na parte que eu tive um encontro com Deus, eu falei, Deus, eu não quero sair mais dos teus caminhos. Daqui para frente, eu quero cada dia mais crescer. Cada dia mais a mente sonhar os teus sonhos.
Então, hoje, realmente, faz 7 anos que eu busco a Deus, que eu oro a Deus. Nunca parei de orar, nunca parei de buscar a Deus. Então, eu sei que vai ter uns dias maus na vida de vocês, mas que vocês permaneçam firmes. Porque da mesma forma que meus pais morreram, quem deu força para mim foi Deus. Deus colocou as pessoas na minha vida para me fortalecer. Da mesma forma que Deus colocou o James, colocou a Fabiana na minha vida, para ser uns pais da minha vida. E Deus colocou os amigos importantes na minha vida. Então, no momento que eu perdi meu pai, perdi minha mãe, Deus colocou as pessoas, amigos que chorou comigo. Então, alguns dos meus amigos não estão aqui. Alguns, realmente, eles não estão aqui hoje. Mas sou muito grato a Deus para as pessoas que Deus colocou no meu caminho. Então, talvez você tenha um amigo do teu lado que se importa com vocês. Muitas vezes puxa a tua orelha, muitas vezes você não dá atenção. Mas dá ouvido para as pessoas que você tem confiança. Então, o que eu quero falar para vocês, que vocês realmente, Deus tem um sonho para vocês. E Ele vai só realizar o sonho na vida de vocês se vocês não parar de buscar. E sempre crer nas promessas de Deus. Então, eu estou aqui porque eu sou um testemunho vivo na vida, porque eu realmente oro, eu busco a Deus, tenho meus compromissos com Deus, tenho os meus discípulos que eu tenho que fazer a diferença, eu tenho que realmente buscar para passar algo no meu discípulo. Então, eu não posso dar mau testemunho lá fora, eu tenho que ser luz, eu tenho que brilhar. Nós, jovens, nós somos uma geração que Deus levantou, tem que fazer a diferença. Não podemos dar mau testemunho na escola, não podemos dar mau testemunho lá fora. Nós temos que realmente levar aquilo que nós recebeu de Deus para as pessoas que precisam. Então, no momento que eu converti a Deus, minha vida realmente cada dia melhorando. E tem muitas coisas que eu fiz, nós evangelizávamos, nós íamos para Ribeirão evangelizar, nós íamos realmente sair nas ruas evangelizar. Então, assim, eu aprendi muitas coisas com Deus, porque eu sempre busquei a Deus, Deus sempre falava comigo. Então vocês não estão aqui à toa. Realmente, Deus colocou vocês entrou nessa porta, porque Deus quer cumprir, entendeu? As coisas dele na vida de vocês. Então, o que eu quero falar para vocês, eu era uma pessoa não muito boa lá atrás, hoje Deus me transformou, Deus me mudou. Entendeu? E Deus realmente me abençoou tão forte. Eu perdi meus pais, mas eu sempre com pessoas boas na minha vida. Deus comigo com uma pessoa do meu lado para me ajudar, mente em oração, com uma companheira, cada dia a buscar. Então, realmente, eu fui muito abençoado por Deus. Então, hoje, realmente, Deus deu uma bênção na minha vida. Hoje, eu recebi uma bênção de Deus esse ano. Eu sou muito grato a Deus, porque Deus realmente colocou a Letícia na minha vida. Para nós realmente caminhar junto. Então, assim, se Deus colocou ela na minha vida para nós crescer junto, buscar junto e realmente ser diferente para as pessoas lá fora. Então, sou muito grato a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Por perder meus pais, mas Deus deu coisas novas na minha vida. Então, agradeço muito a Deus. Amém? Glória a Deus. Esse foi o Alexandro, hoje namorando, talvez o ano que vem casando. Líder de célula, tem uma média de 30 discípulos. Realmente Deus tem feito uma grande obra na vida dele. Amém? Cadê a segunda pessoa da testemunho? Cadê ela? Não estou vendo ela aqui. Ah, é a Jéssica. Vem cá, Jéssica. Vamos aplaudir a Jéssica, gente. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Bom, todos me conhecem, né? Meu nome é Jéssica, eu tenho 21 anos. Eu não sou de Brodowska, eu sou da cidade de Franca, eu vim de fora. Vou contar um pouquinho do meu testemunho para vocês. Quando eu tinha mais ou menos uns 5, 6 anos de idade, eu morava na roça. E ali aconteceu que eu fui molestada sexualmente. Ali eu tinha 5, 6 anos, eu não me lembro da minha idade. Eu fui molestada, eu fui abusada. Eu me lembro das duas pessoas me tocando, de tudo que elas me falaram.
E com isso eu parei de brincar de boneca muito cedo. Eu parei de me divertir, eu não brinquei. Eu fui uma criança totalmente amargurada, totalmente triste, totalmente magoada com tudo isso que me aconteceu. Eu cresci rebelde dentro de casa. Eu fui uma menina muito rebelde com os meus pais. Meus pais sofreram muito na minha mão, assim, digamos. Eu cresci totalmente destruída com isso que aconteceu na minha vida. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu comecei a me envolver. Eu comecei a ficar, e ficava, e ficava. Com 14 anos, eu arrumei o meu primeiro namorado. Fui meio que abandonada. Isso me doeu muito, me machucou muito. Com 15 anos, eu arrumei outro. Com 15 anos, eu arrumei outro. E com 16 eu arrumei outro. Namorei 4 vezes. E com esse eu fiquei 1 ano e 9 meses. Falei, pronto, é o cara da minha vida, né? Chegou. E o meu pai sempre falava, eu nunca esqueço disso, que meu pai sempre falava. Meu pai sempre falava, Branca, porque ele me chama de Branca. Branca, esse não é o homem para a tua vida. Sai fora, esse não é. Eu falei, não. E com isso eu cresci muito rebelde, falando, pai, o senhor não gosta de mim, mãe, o senhor não gosta. Eu fui muito amargurado, muito rebelde. Meu pai falava, você não vai sair. A hora que ele viu, eu já estava lá faz tempo. Eu brigava muito com os meus pais. Eu brigava muito com os meus irmãos, principalmente com o mais novo. Eu já cheguei a desejar a morte dele. Eu cheguei para ele e falei, por que, Marcelo, você não morre? Seria melhor assim. E com tudo isso, eu fui a cada dia sendo mais amarga, a cada dia sendo mais pisada, assim. Fui muito humilhada na minha vida, lá na cidade, lá. Cresci totalmente longe de tudo. Eu era muito fechada, eu não tinha muito amigos. Eu tinha o meu grupinho ali na escola, mas aquilo me fazia falta. Mas Deus, Ele tem me curado. Eu estou passando por um período de transformação. Deus, Ele tem permitido eu enxergar algumas áreas da minha vida que não está curada. Eu tenho reconhecido que eu necessito dessa cura. Quem tem acompanhado a minha vida tem visto isso. E com tudo isso, lá fora, lá na outra cidade, eu conheci o vício da bebida. Eu fui uma menina que bebeu muito, bebia e bebia. Enquanto eu não caía, enquanto eu não passava mal, eu não parava de beber. Eram bebidas fortes que eu bebia. Cerveja nem fazia efeito para mim mais, tinha que ser mais forte ainda. E bebia. Chegou uma época da minha vida que eu bebia de segunda a segunda. Eu senti um vazio muito grande, eu precisava de algo, eu buscava nas pessoas, não encontrava, me frustrava, me machucava mais. E sempre brigando com os meus pais, sempre brigando. Quando eu fiz 18 anos, eu saí de casa. Fui morar com o pessoal em Patrocínio Paulista. E me frustrei mais ainda, voltei para a casa do meu pai me recebeu de braços abertos, minha mãe me recebeu. Mas mesmo assim eu continuei muito rebelde, continuei maltratando minha mãe, continuei maltratando meu pai. Saía de casa, eu ficava 15, 16 dias fora, voltava. E ele sempre ali falando, sempre me aconselhando, e eu maltratava, humilhava, jogava meus pais lá embaixo. E sempre a Cristiana e o Xande, a Cristiana é a minha irmã, ela falava, ela brigava, Jéssica, não é assim. Meu cunhado, ele sempre falou de Deus para mim. Meu cunhado, o Xande, ele sempre falou, Jéssica, sai desse caminho. Jéssica, Jesus tem algo melhor. Eu quis, Xande, eu não vou virar crente não, eu quero ficar no mundo, eu quero ser como eu sou, eu quero bagunçar, eu quero festa e eu não quero ser crente. Aí ele ficava na dele, mas sempre quando eu vinha para Brodowski visitar os meus irmãos, ele me falava. Foi uma pessoa que foi muito usada na minha vida. Em 2010, quando eu me converti, quando eu comecei a vir na igreja, ele chegou e falou assim, Jéssica, eu tive uma visão, você morta dentro de um caixão.
Você veio de Patrocínio Paulista, Deus ele te guardou na estrada, porque o diabo ele queria tirar a tua vida. Eu te vi morta dentro de um caixão, mas hoje Deus ele manda te fazer uma escolha, minha irmã falou para mim, a Cristiane, ela falou assim, Deus hoje manda você fazer uma escolha, ou o caminho da vida ou da morte. Se você escolher a vida, Ele vai transformar, mas se você escolher a morte, você não vai durar muito tempo. Eu falei, nossa, misericórdia, me viu morta, eu vou morrer. Eu falei, Kika, nós chamamos ela de Kika. Falei, Kika, eu escolho o caminho da vida, é esse caminho, chega de sofrer, chega de ser uma pessoa machucada. Ela sabe, ela me conhece já faz muito tempo, né? E ela sempre me incentivou quando eu vinha, sempre brigou comigo. Jéssica, não é assim, você não deve maltratar o pai, você não deve maltratar a mãe. E eles começaram a me discipular, a me ganhar, foram eles que me ganharam para Jesus. E quando eu fui para o encontro, foi uma transformação muito grande. Eu encontrei face a face com Deus e realmente eu decidi ali que eu queria Deus, que eu queria, batizei. Mas um pouquinho à frente, eu caí feio. Mais ou menos, eu tinha 3 meses de conversão, estava querendo Deus, mas acabei caindo. Fiquei 2 anos em disciplina, 2 anos afastada de tudo, 2 anos longe de tudo, não podia entrar em ministério, não podia fazer nada. Faz 2 meses que eu saí da disciplina, já se passaram 2 anos. E o que Deus fez na minha vida foi algo sobrenatural, não há explicação. Deus, ele tem me curado, Deus, ele tem me ensinado, Deus, ele tem me instruído. Então, você que está aqui hoje pela primeira vez, você que está aqui, eu não conheço a tua vida, isso é um pouco da minha história, não é tudo, é muita coisa que já me aconteceu. Mas talvez você não tenha sido molestada sexualmente quando criança, como eu fui. Talvez você não tivesse a vida que eu levei de vício. Mas Jesus, ele quer transformar tudo aquilo que há dentro do teu coração. Jesus, ele quer transformar a tua vida. Jesus, ele te chama para uma nova vida, para um caminho de vitória. Foi assim que ele fez na minha vida. A partir do momento que eu falei, Senhor, eis-me aqui, eu te recebo como meu Senhor e suficiente Salvador. Deus, ele me tirou de lá da lama. Deus, ele me tirou de lá do lamaçal e falou, filha, eu te escolhi para você ser mais do que vencedora. E eu tenho vivido na minha vida o sobrenatural de Deus. As meninas têm me acompanhado, a Brianda e a Camila. Elas sabem, o Rafael. Eles sabem tudo aquilo que eu já passei, tudo aquilo que eu estou passando. Mas creia que Deus ele é um Deus de milagre, cara. Eu sou realmente um milagre de Deus. O Xande, ele fala, você é um milagre de Deus. O que você era e o que você é hoje, você realmente é um milagre de Deus. Então, se você está aqui hoje, é porque você realmente é um milagre de Deus. É porque Deus ele te escolheu para você ser mais do que vencedor. E você pode tudo naquele que te fortalece. Então, permanece. Assim como eu tenho permanecido, não é fácil a vida com Deus. As propostas vêm, o pecado vem. Mas que possamos renunciar tudo isso e viver realmente o sobrenatural de Deus. E viver realmente o milagre de Deus. E que você que está vindo a primeira vez hoje, você possa se entregar ao Senhor, porque grandes coisas Ele tem. Grandes coisas Ele tem me ensinado, grandes coisas Ele tem me instruído. Então, que você possa realmente se entregar ao Senhor. Eu não conheço a tua vida, eu contei um pouquinho da minha vida, mas que você possa realmente escolher o Senhor, que você possa realmente trilhar esse caminho que vai te conduzir ao Pai. Amém? Glória a Deus. Bom, gente, agora um testemunho diferente. Agora eu vou chamar alguém que nasceu na igreja, né? Até eu me lembrei de uma história eu tinha um discípulo que havia nascido na igreja e ele sempre me falava assim, não, mas eu preciso conhecer o mundo.
Eu preciso de ter uma experiência para ver se realmente é isso que eu quero. E para quando eu virar pastor, eu ter testemunho para falar. E aí eu comecei a escutar aquilo, né? E hoje eu ouvi uma pregação, o pastor falando. E bateu de frente com aquilo que eu estava pensando. E ele falou assim, o maior testemunho da sua vida, o melhor testemunho para você contar, é o testemunho de nunca ter caído na mão do diabo, sabe? É o testemunho de nunca ter se contaminado com o mundo lá fora. Amém? Então, você que nasceu na igreja, esquece a curiosidade, esquece o mundo, esquece o querer ter histórias para contar aqui na frente, amém? Eu tenho certeza que a Jéssica não gostaria de contar essa história. Ela gostaria de contar a história de uma menina que nasceu na igreja, que ninguém tocou nela, ninguém abusou, ninguém aproveitou nela, e que se guardou e casou santa, pura, amém? Então vamos lá, para chamar essa pessoa, a Emily, vem cá, Emily. Vamos aplaudir a Emily, gente. Paz do Senhor, gente. Como o James disse, eu cresci na igreja. E aí hoje ele pediu para eu estar contando um pouco do meu testemunho de como é encontrar Deus crescendo com Deus. Eu nasci num lar cristão, meus pais são pastores, sempre foram, desde quando eu nasci, né? E realmente, a vida é totalmente diferente quando a gente cresce num lar cristão. A gente tem privilégios que poucos têm, né? Eu sempre tive uma família estruturada, com pai e mãe, que são bênçãos, com irmãos que são bênçãos, com toda a minha família é totalmente estruturada. Eu sempre tive incentivo para estudar, sempre tive incentivo para ir em busca dos meus sonhos. A gente sempre teve muita estrutura, né? Mas não é porque a gente cresce na igreja que a gente é crente, né? A gente precisa realmente ter um encontro com Deus, porque Deus não tem netos. E quando eu tinha, desde nova, eu ainda estava contando para a Jéssica e para a Rafaela ontem, desde nova eu sempre tive muita sede de Deus, né? E quando minha mãe estava grávida de mim, ela teve uma doença que chama rubéola, e quando a mulher tem essa doença no 3º mês de gravidez, isso afeta o bebê, pode nascer surdo, mudo, com vários problemas e até morto. E minha mãe teve essa doença bem no 3º mês de gravidez, quando ela estava grávida de mim. E ela conta que ela pegou um livro que ela tinha, que ela é farmacêutica, e tinha explicando tudo aquilo que essa doença podia causar. E ela declarou ali no livro, tem até hoje lá como prova, de que eu não nasceria com nenhum daqueles problemas. E realmente eu não nasci. E eu cresci, e eu sempre tive muita fome de Deus, muita sede de Deus, né? Quando eu tive muitas experiências com Deus de pequena. Eu lembro direitinho do dia que eu aceitei Jesus. Eu lembro no meu quarto, eu pedindo para Jesus ser Senhor e Salvador na minha vida, que eu queria aquilo para a minha vida. Desde criança, eu lembro que eu escutava Deus, que eu orava, que eu lia a Bíblia. Eu lia a Bíblia da criança inteirinha. Os adultos liam de adulto, eu lia da criança, né? Só que quando eu tinha 10 anos, eu lembro que foi quando começou a onda dos encontros. E todo mundo chegava naquela unção, todo mundo chegava, né? Eu lembro que o meu coração ardia por aquilo. Eu falava, eu quero isso aí igual a eles. Né? Eu lembro que tinha um púlpito aqui na igreja que era de madeira assim, só que ele parecia uma caixa. Eu lembro que eu entrava dentro do púlpito e eu chorava. Eu falava, eu quero isso também para mim, né? E eu lembro direitinho do dia que eu fui batizada em línguas. Aquela foi a primeira experiência forte que eu tive com Deus. Né? Eu tinha muita sede, mas eu nunca tinha me encontrado com Deus, realmente. E eu lembro direitinho que a gente estava em Ribeirão, na casa da minha avó, e me deu um negócio. Eu falava para minha avó, vó, eu quero ir para o culto em Brodowski, eu quero ir lá.
E estava tendo encontro aquele fim de semana, o pessoal ia chegar e eu falava, vó, eu quero ir no encontro, eu quero ir no encontro. E minhas irmãs falavam, ai, Emily, para, você quer... Eu quero ir na igreja, eu falava. E elas falavam, você quer ir na igreja? A gente vai aqui em Ribeirão mesmo, você vai fazer a avó levar a gente em Brodowski. Eu falava, não, eu quero ir na igreja em Brodowski. E eu atormentei tanto minha avó até ela me trazer na igreja aqui em Brodowski. E aí eu lembro que ela chegou, eu cheguei, eu saí correndo. E eu vi que o culto já tinha acabado, assim, o pessoal só estava na unção, tudo caído para o chão. E eu vim correndo e eu falava, eu quero ser batizada em línguas, eu quero ser batizada em línguas. E eu vim para a pastora Ismene, ora por mim que eu quero ser batizada em línguas. E ela orou, eu lembro que eu caí no chão, não aconteceu nada. Eu sentei no púlpito e a minha boca começou a tremer. E eu comecei, eu fiquei acho que 1 hora, 2 horas só no... E aí... Eu lembro que todo o pessoal da minha idade também caiu na unção, e aquela foi uma da primeira experiência forte que eu tive com Deus. Só que uma vida de cristão não vive só de experiências, né? Em alguns momentos. Aí eu lembro que eu fiz o encontro, eu voltei, e eu lembro direitinho de algo queimando no meu coração, me chamando para orar todos os dias. Mas eu era nova, eu não tinha muito assim, né? Paciência para entrar no quarto todo dia orar. Mas aquilo continuava a queimar. Até que eu me propus a orar todos os dias. E eu comecei a buscar a Deus. E foi um tempo na minha vida, assim, esses primeiros anos de experiência com Deus, que eu tive muitos momentos com Deus muito marcantes para a minha vida, que Deus me levou, assim, a lugares celestiais. E eu tive realmente muitas experiências com Deus, né? Só que como eu acredito que acontece com todo mundo, né? Eu tive um encontro com Deus, né? Eu nunca tive, eu não me lembro de ter a curiosidade de conhecer o que tinha no mundo, né? Eu nunca tive essa curiosidade, porque eu posso falar que eu experimentei do amor de Deus, né? E que nem eu estava falando para as meninas ontem, não basta vir na igreja e não conhecer Deus, porque tem muitas pessoas que vêm na igreja, crescem na igreja, mas não têm o encontro com Deus, né? Eu posso falar, eu tive um encontro com Deus um dia, Deus, Ele me chamou e eu respondi ao chamado de Deus na minha vida, e de ir até Ele, de me entregar a Ele, né? E a minha caminhada com Jesus faz muitos anos que eu tenho caminhado com Jesus. E para quem olha, fala assim, minhas discípulas falam muito, nossa, Emily, a sua vida é perfeita, eu queria ter a vida igual a sua, né? Mas não é. A gente cresce na igreja, né? Eu vou contar rapidinho para vocês um testemunho de... Eu tive realmente um encontro com Deus, e eu passei a andar com Deus, a cumprir um chamado de Deus na minha vida, sempre fui muito ativa. Só que a minha vida, ela... estabilizou, eu sempre tive uma vida muito tranquila depois do meu encontro com Deus, sempre mantive uma vida de oração, uma vida no ministério, sempre muito ativa. Quando foi em 2010, eu me lembro que, acho que foi em setembro, aconteceu uma situação na minha vida, e isso me gerou uma crise de ansiedade. Eu me lembro que foi cerca de uns 3 meses, eu só conseguia chorar. E eu me lembro que eu chorava de noite. Eu lembro que minha mãe acordava e eu estava chorando, e eu só chorava. Eu lembro que eu entrava no meu quarto, eu só conseguia chorar, não conseguia fazer mais nada. E aí eu fiz várias coisas. Eu lembro que eu fui no psicólogo, fui no psicanalista, que se fala, né? E eu tentei várias coisas. Eu lembro que eu vim aqui na igreja para o pastor Jair orar por mim, e ele pediu para eu vir todos os dias orar para que ele pudesse orar por mim. E eu lembro que quando foi em novembro, eu já não aguentava mais. Eu falava para o meu pai, pai, eu não aguento mais. Eu não consigo dormir direito, eu não consigo fazer nada. Eu não aguento mais. E eu lembro que a Sandy, quem lembra da Sandy, que canta? Ela veio, ela e o marido dela, eles estavam aqui num congresso de louvor.
E eu me lembro que eu acordei de madrugada aquele dia e eu estava muito mal e eu não conseguia fazer nada. E eu só chorava, só chorava. E eu acordei aquele dia de madrugada, eu lembro direitinho, na sala da minha casa, eu orei. E eu falava... E até então eu só falava, eu não consigo mais, eu não aguento mais. E naquele dia eu me posicionei em oração. E eu comecei a falar, o sangue de Jesus tem poder. Eu tomo posse da minha vitória. Diabo, você não tem poder sobre a minha vida. Eu tomo posse da minha vitória. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Eu não aceito. E eu lembro que eu fiquei cerca de 2 horas marchando na minha sala e declarando, né, lutando contra o diabo. E eu lembro que naquele dia, o pastor John, eles foram lá em casa. Meu pai explicou o que estava acontecendo comigo e ele orou por mim. E ele disse assim para mim, eu lembro que ele falou, assim como Davi, ele foi chamado para ser rei. E para guerrear, ele precisou vencer sozinho os inimigos dele. Você, a partir desse momento na sua vida, Deus ele tem te chamado para lutar sozinha, para não depender mais dos seus pais, da fé dos seus pais, para não depender mais da fé das pessoas que estão ao seu redor, mas para você se posicionar na sua fé, para você lutar e para você conquistar sozinha, né? Sozinha, sem depender da fé de outras pessoas. Eu lembro que ele disse para mim, isso é um ataque do diabo na sua vida, foram espíritos enviados para te atacar, mas Deus te chama hoje para se posicionar de forma diferente. E eu lembro que aquele dia ele orou por mim. E naquela semana eu sarei. Né? Mas desde então, a minha vida não foi mais a mesma. Eu acredito que Deus realmente me levou para um novo nível de guerra, né? Para um novo nível espiritual. E as pessoas, às vezes, elas olham, elas falam, a Emily, ela tem tudo que ela quer, ela tem tudo que ela precisa. Mas eu estou aqui para te dizer hoje que a vida de um cristão é uma vida de guerra. Né? Não adianta você pensar que você tem um encontro com Deus na sua vida e isso muda toda a sua vida. Não é assim. Um encontro com Deus realmente muda a sua vida, mas você vai precisar ter um encontro com Deus dia por dia, para permanecer nos caminhos de Deus. Eu falo, eu nasci na igreja, eu cresci na igreja, mas é necessário que eu tenha todos os dias um encontro com Deus, porque senão eu não me mantenho de pé. Porque realmente eu não tenho problemas de querer curiosidade, de querer conhecer o mundo, mas eu tenho as minhas guerras também, assim como todos nós temos. Né? Por isso eu te digo hoje que o meu testemunho é esse, de me posicionar todos os dias. Deus sabe as lutas que eu tenho dentro do meu coração, né? São lutas interiores. E você tem as suas lutas, né? Para que se tenha um encontro com Deus todos os dias, a cada dia, ore, busque a Deus, se posicione contra o pecado, se posicione contra você mesma, contra você mesmo, contra a sua carne, né? Para no fim dizer, combati o bom combate, guardei a fé. Amém? Glória a Deus. É isso aí, gente. Nasceu na igreja, filho de crente, crentinho não é, né? A escolha é a pessoa sozinha que decide andar com Deus. Gente, ó, quem que é a irmã de Campinas que vai contar o testemunho? Vem cá. Fazendo favor. Gente, ó, Ó o Anderson, vocês lembram do Anderson, gente? Ó, o missionário. Pessoal de Campinas, é um prazer receber vocês aqui novamente. Amém? E vocês já são de casa. Rafael. O Rafael, gente, ele iria contar o último testemunho aqui essa noite. Mas, Rafael, não fica triste. Já tá? No Transformados ou na próxima rede, você vai contar o teu testemunho. Amém? Então, agora vamos ouvir o testemunho da nossa irmã. E depois iremos orar para te abençoar. Continuar te abençoando. Amém?
Olá, meu nome é Latasha. Alguns de vocês eu já conheço do acampamento. And we were sitting back there listening to everyone's testimony. E eu estava ali sentado ali atrás e ouvindo o testemunho de cada um. And I said jokingly, I'm going to go share mine next to Felipe. E eu peguei e falei pro Felipe, brincando com ele, né? Depois eu vou compartilhar o meu testemunho também. So he walked up and asked the pastor if I could share my Então testimony. ele chegou até o pastor e perguntou ao pastor se era possível compartilhar o meu testemunho. Well, the best place to start with my testimony is from the beginning. Acho que a melhor parte, o melhor momento para começar a falar sobre a minha vida é no começo. When I was born, I was addicted to drugs. Quando eu nasci, eu já era viciado. No, you born in a family addiction to drugs, right? Yeah, my mom was a drug addict. Eu nasci numa casa onde viciados. My mom was a drug addict and a prostitute, so I didn't know my real dad either. Minha mãe, ela era prostituta e também drogada. A gente dá pra usar esse também. So my mom didn't want me. Então a minha mãe, ela não me quis. So my grandparents adopted me. Então os meus avós, eles me adotaram. And my grandfather was very abusive when he would drink. O meu avô, ele era muito agressivo quando ele bebia. And one time out of anger, he hit me with a 2-inch board and broke it over my back. Teve um momento que ele estava com muita raiva, ele me bateu com uma madeira e essa madeira quebrou. When I was 7, Quando eu tinha mais ou menos 7 anos de idade, my uncle sexually molested me. o meu tio, ele me molestou, abusou de mim, né? When I told my parents, they didn't believe me. E quando eu compartilhei isso com os meus pais, eles não acreditaram em mim. So until I was 9, it continued. Então eu fui abusado até os meus 9 anos, dos 7 até os 9. And during that time, E durante esse tempo, we were talking to the police and everything. nós estávamos conversando, falando com os policiais, todas essas coisas. My mom died. E minha mãe, ela veio a falecer. So it was just a lot to take in. Então foi muita coisa que eu tive que lidar, enfrentar. Então eu fui morar com a minha irmã. And she's very verbally abusive. E ela é muito abusiva, verbalmente dizendo. So by the time I was 11 years old, I had enough. Então, mais ou menos 12 years old. Quando eu tinha mais ou menos para 11, para 12 anos, eu já estava terminada, estava acabada. And I told God if He didn't show up, I was ending it all. E eu comecei a falar isso para Deus. Falei, Deus, se você não aparecer na minha vida, eu desisto. Eu vou desistir de tudo. I started to cut my wrist. Então inicialmente eu comecei cortando o meu pulso. And at that exact moment, my pastor called. E naquele momento, quando eu ia me cortar, o meu pastor, ele me ligou. And she said that God woke her up from a nap and told her it was life or death that she needed to call me. Então, na verdade, era uma pastora, né? A minha pastora me ligou e falou para ela que era caso de morte, que ela estava ligando para ela, dizendo. And that was the first time that I knew God was real. E foi nesse primeiro momento, quando eu tive uma experiência, quando eu experimentei Deus, sabia que Deus, ele era real no meu coração. When I was 16, that's when my dad passed away. Então, quando eu tinha mais ou menos 16 anos de idade, o meu pai veio a falecer também. And after I graduated high school, I didn't know. I was very confused as to what I was supposed to do. Então, quando eu terminei o ensino médio, né, eu estava muito confusa, estava com muitas dúvidas com o que eu iria fazer. So I did some really stupid things. Então, eu comecei a fazer algumas coisas estúpidas. But then a friend told me I needed to go to this ministry school called Master's Commission. E uma girlfriend, uma amiga pegou e me falou que eu deveria ir e fazer parte desse treinamento, dessa escola chamada Comissão do Mestre, que é a nossa escola hoje aqui, Brazil Master's Commission. So when I went to this school, I always knew God.
E quando eu fui para essa escola, eu conhecia a Deus. Mas eu nunca sabia que realmente eu podia ter um relacionamento bem aberto com Deus. So at this moment, God opened up my eyes and showed me who He was. Então, nesse momento, né, eu abri o meu coração, né, para mim realmente saber, conhecer quem realmente Ele era. He picked up the broken pieces of my life and restored and showed me who I was in Him. Ele começou a pegar os pedacinhos da minha vida, né, daquelas coisas que estavam quebradas, e começou a montar novamente. And He gave me a huge heart to work with children. E Ele me deu um coração, uma paixão muito grande para trabalhar com crianças. And I had this awesome opportunity the past 5 months to come and work at Cidade dos Meninos. E eu tive esse grande privilégio de poder estar vindo para o Brasil e trabalhar com a Cidade dos Meninos lá em Campinas. God's changing my family's heart towards me. E Deus, Ele tem mudado o coração da minha família para comigo. So I know without a shadow of a doubt that God, no matter what situation you're in, God can change where you're going. Eu, sem dúvida alguma, com toda certeza, eu posso dizer que Deus, Ele, God knows exactly where you are. E Deus, Ele pode te ajudar. Deus pode fazer o que Ele pode fazer com a sua vida. So even if you're walking through what seems the most hardest point in your life, Mesmo que pareça que você está andando em caminhos, em situações impossíveis na sua vida, if you just trust God and give Him all the broken pieces, se você apenas confiar em Deus e entregar essa ferida, esse machucado aí para Ele, He can literally use you in other nations. e Ele literalmente, Ele pode te levantar e te usar para alcançar, para abençoar outras nações. Só isso. Glória a Deus. Eu gostaria que o pessoal do louvor subisse ali, amém? Eu sei que tem muito testemunho aqui para contar, é muito bom. Isso é um sinal que nós servimos um Deus que trabalha a nosso favor, amém? Quantos aqui têm sentido a transformação de Deus em sua vida, amém? Quantos aqui quer mais de Deus? Gente, eles vão cantar aquela música novamente, Jardim da Inocência. A rede acaba às 10 horas, falta 5 minutinhos. E depois que acabar a rede, vocês que querem participar no Transformados, vai lá no fundo, faça a sua inscrição, amém? Feche seus olhos. Som. Aleluia, Senhor. Pai, glorificamos o Teu nome, Senhor Deus. Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas, Senhor Deus. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio, ó Pai, de te servir, Senhor Deus, de ter te conhecido, Senhor Deus. Pai, assim como foi falado, que todos os dias nós precisamos ter um encontro contigo, Senhor Deus. Nós precisamos de nos relacionarmos contigo, Senhor Deus. Pai, que experiência maravilhosa Adão tinha, Senhor. Quando o Senhor visitava ele todos os dias, na virada do dia. Mas nós sabemos também, ó Pai, que hoje é mais fácil ainda para nós, ó Pai. O Senhor não só nos visita na virada do dia, mas como a todo momento em que queremos a Tua presença, Senhor. Glorificado és Tu por isso, Deus. Pai, eu coloco diante de Ti cada coração que está aqui esta noite, ó Pai. Coloco o meu coração diante de Ti, Senhor Deus. Pai, aqueles que de alguma forma, Senhor, tenham se afastado da Tua presença, Senhor Deus. Leva eles, ó Pai. Leva eles de volta, Pai, ao Teu jardim, Senhor Deus. De volta à sede da Tua presença, Pai. Lembra eles, ó Pai, da maravilhosa obra que o Senhor já fez na vida deles, ó Deus. Lembra-nos, ó Pai, de onde o Senhor nos tirou, Senhor Deus. Das maravilhas que o Senhor já fez em nossas vidas, ó Pai. Pai, e aqueles que estão cheios, ó Pai, que eles saiam daqui essa noite mais cheios ainda, ó Pai, da Tua presença. Aqueles que estão apaixonados por Ti, Senhor Deus,
Que eles saiam daqui, ó Pai, transbordando de amor por Ti, Senhor Deus. Pai, nós necessitamos, ó Pai, nós necessitamos do Teu amor, da Tua misericórdia para conosco, cada minuto de nossas vidas, ó Pai. Sabemos que todo minuto, ó Pai, que a cada minuto temos que escolher a Ti, Senhor Deus. Sabemos que a cada minuto, ó Pai, nós necessitamos, ó Pai, da Tua presença, Senhor Deus. Mas nós sabemos também, ó Pai, que existem pessoas lá fora numa situação muito pior do que a nossa, ó Pai. Por isso eu peço, ó Pai, que o Senhor não só venha nos transformar, mas que o Senhor venha gerar nos nossos corações, ó Pai, amor pelas vidas, ó Deus. Ó Senhor Deus, gera no nosso coração, ó Pai. Porque sabemos que um adorador, ó Pai, que os verdadeiros adoradores, ó Deus, eles não se contentam só em entrar na Tua presença, só em ficar dentro de um templo, mas o verdadeiro adorador tem sede por vidas, tem amor por vidas, ó Pai. Aleluia, Jesus.
talvez você ainda não sentiu que você já entregou a tua vida para Jesus. Eu não quero que você venha aqui na frente. O restante da igreja pode ficar de olho fechado, amém? Eu gostaria que você só levantasse a mão para mim te ver.